Salve galera, aqui professor Guilherme Ferrarese do Aprofundamento. Esse vídeo é para resolução da lista 2 de função e equação exponencial. Eu vou estar corrigindo os dois primeiros exercícios, o professor Augusto Mamuro os dois últimos. Que esse tempo possa estar sendo um tempo proveitoso aí para aprofundar seus conhecimentos em matemática. Sem mais delongas, vamos lá. Então pessoal, vamos começar aqui a correção do exercício 1 da lista de função e equação exponencial. Ele diz assim, considere as expressões abaixo e simplifique-as. Então vejamos, olha, nós temos aqui a expressão A e C, separei em dois casos. Então vamos começar aqui com a nossa expressão A. Na nossa expressão A, o que nós temos aqui? Com a nossa expressão A, o que nós temos? Nós temos o seguinte, A igual a. Aqui nesse primeiro caso, eu preciso fazer uma distributiva, olha. Esse termo multiplica esse. Quando ele multiplicar esse, vai somar os expoentes, porque a base é a mesma, a base é x. Aí vai ficar x elevado a 2n mais 2n, vai ficar 4n. 1 mais 1, 2. Ele vai multiplicar o próximo termo. O próximo termo aqui, multiplicando esse termo, nós vamos ter o seguinte, olha. O sinal vai ficar negativo, vai ficar x elevado a 2n, o expoente aqui é 1, 1 mais 1, 2. O próximo vai ser esse multiplicado por esse. Aí eu vou sinal positivo, eu vou ter x elevado a 2n. Aí aqui eu tenho mais 1, o expoente aqui é 1, então vai ficar 2n mais 2. E o último termo vai ser esse vezes esse, então nós vamos ter aqui menos x ao quadrado. O último termo aqui, que está uma potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes, vai ficar x elevado a 4n mais 2. Agora, tudo isso vai estar sobre o denominador. Então, vamos fazer a parte de baixo. Na parte de baixo, o que nós temos? Nós temos aqui o primeiro caso, um produto notável. Uma soma de dois termos ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro. Aí, o quadrado do primeiro vai ficar x elevado a 2n. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar duas vezes, olha, potências de mesma base, né? Então, vai ficar x elevado a n mais 1. Mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Aí temos os dois termos ali, x elevado a 2n, menos 2x elevado a n mais 1. Olha só, o que nós podemos aqui cancelar aqui dessas duas situações? Aqui eu tenho x elevado a 4n mais 2. Aqui eu tenho menos x elevado a 4n mais 2. Posso cancelar esse com esse. Eu tenho menos x elevado a 2n mais 2. Aqui eu tenho mais x elevado a 2n mais 2. Eu posso cancelar. Então, aqui do meu A, no numerador, sobrou menos x ao quadrado. Sobre. Aqui eu tenho x elevado a 2n menos x elevado a 2n. Posso cancelar. Eu tenho mais 2x elevado a n mais 1 menos 2x elevado a n mais 1. Sobrou aqui mais x ao quadrado. Concluímos, então, que o nosso A, x ao quadrado de x ao quadrado vai ser 1. Então, o A vai ser igual a menos 1. Pronto, encontramos o A. Vamos agora para o C. Vejamos que o C, olha, tem uma interpolação, né? Tem o Z, mas o Z vale A mais B. O Y vale, temos o Y, mas o Y vale A menos B. O A vale 2 mais raiz de 3 elevado a 2012. O B vale 2 menos raiz de 3 elevado a 2012. Primeiro, eu não vou fazer essa substituição toda, eu vou trabalhar só com o C. Olha só, trabalhando com o C, eu posso transformar essa expressão aqui, olha, dizer que 4z ao quadrado é 2z elevado ao quadrado, menos 3y ao quadrado, eu posso fazer aqui uma modificação para transformar numa diferença de quadrados. Eu posso dizer o seguinte, que é raiz de 3 vezes y ao quadrado. Aí você pode conferir que se eu levar os dois termos ao quadrado, eu volto a 3y ao quadrado. Por que fiz isso? Porque aqui eu consigo perceber que o C ele é uma diferença de quadrados. Ora, é 2z mais raiz de 3 vezes y vezes 2z menos raiz de 3 vezes y. A partir daqui, olha, nós vamos substituir pela segunda parte. A segunda parte é essa. Olha só, pessoal, quando eu for substituir aqui, vejam que é 2z. O 2z, o que vai acontecer com 2z? Ele vai cancelar com esse
numerador. Então, vai sobrar só A mais B. Então, aqui no primeiro caso aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter só A mais B. O raiz de 3 vezes y, olha, quando eu multiplicar os dois lados aqui por raiz de 3, olha, vai ficar raiz de 3 vezes y, raiz de 3 vezes y, vão se cancelar o raiz de 3 com raiz de 3. Vai ficar só o A menos B. Então, mais A menos B. Então, com isso, fechamos aí o primeiro parênteses. Segundo parênteses, mesma coisa. O 2z vai ser só A mais B. Agora, tomar cuidado com o sinal, né? Porque é menos A menos B. Então, fica menos A mais B. Com isso, olha, vamos ver o que nós conseguimos cancelar já. Nós podemos cancelar aqui nesse segundo termo o B com o B. Então, a gente vai ter o C, olha, nesse primeiro termo, 2A. Aqui nesse segundo termo, eu consigo cancelar o A com A. Ou seja, eu vou ter aqui no segundo termo 2B. Então, chegamos à conclusão que o nosso C ele vale 4A vezes B. Mas olha só, A vezes B está aqui, né? 2 mais raiz de 3 elevado a 2012, 2 menos 3 raiz de 3 elevado a 2012. Vamos colocar aqui. Então, C vai ser 4 vezes 2 mais raiz de 3 elevado a 2012, vezes 2 menos raiz de 3 elevado a 2012. Tem uma regra na potenciação, né, que é uma das propriedades, que diz o quê? Que diz que se você tem uma multiplicação de dois termos elevado ao mesmo expoente, você pode colocar esse expoente em evidência. Então, eu vou ter aqui 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3, tudo isso elevado a 2012. Olha que interessante nós temos aqui agora. Olha. Aqui nós temos uma diferença de quadrados, né? 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3. É A mais B vezes A menos B. Então, é o quadrado do primeiro, quadrado de 2, então fica 2 ao quadrado, menos o quadrado segundo, fica raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso ainda está elevado a 2012. E nós vamos ter um C valendo 4 vezes, olha, aqui vai ficar 4 menos 3, elevado a 2012. Com isso, chegamos à conclusão que o C vai ser 4 vezes, olha, 1 elevado a 2012, que é esse resultado aqui. Então, aqui nós temos o resultado 1 elevado a 2012, vai ser 2012. Então, por isso que o C vai ser 4. Então, nós chegamos à conclusão que o C é 4 e o A vale menos 1. Agora, vamos para as alternativas. Primeira alternativa, ele fala que é possível determinar esse valor aqui. Vejamos, né? Achamos o C valendo 4 e o A valendo menos 1. Na letra A, ele deu C no expoente 4 sobre 4 vezes A, 4 vezes menos 1, mais o C, que é 4. Vejamos que isso não pode ser possível, porque nós vamos ter um denominador 0. Então, esse item aqui é falso. Vamos para o segundo item, letra B. Na letra B, ele fala que raiz de C é irracional. Ora, vejamos, raiz de C é raiz de 4. Isso aqui é 2, e esse número aqui pertence aos racionais. Então, também é um item falso. Vamos para o próximo, na letra C. Ele fala aqui, vamos preencher aquela expressão. Colchete. Então, nós temos aqui o seguinte, olha. Colchete menos A, o A vale menos 1, menos C, menos 4, elevado a menos meio. Ele diz que é raiz de 3 sobre 3. Analisando aqui, olha, aqui nós vamos ter menos 5, menos 5. Tudo isso elevado a menos meio. Então, continuando aqui, nós vamos ter 5 elevado a menos meio. Está elevado a menos meio, está elevado a 1 sobre 2. Então, nós vamos ter 5 elevado a menos 1 sobre 2. O expoente negativo faz o quê? Inverte a base. Então, nós vamos ter aqui 1/5 elevado a meio. Expoente fracionário nada mais é do que a raiz. Então, nós vamos ter aqui raiz quadrada de 1/5. Isso é igual a 1 sobre raiz de 5. Podemos aqui racionalizar. Racionalizando, nós vamos chegar ao resultado de raiz de 5 sobre 5. Olhando para a alternativa,
ele fala que é raiz de 3 sobre 3, então não podemos admitir essa resposta, também uma resposta falsa. Agora julgamos a B e C em falso. Agora vamos, então isso aqui também é uma questão falsa, um item falso. Vamos aí para o item D. No item D, ele fala que A mais C elevado a menos 0,3 e um tracinho de dízima periódica. Então o que nós temos a conclusão aqui? Quem é o A? O A é menos 1, mais C é 4. Menos 0,333 é elevado a menos 1 terço. Aqui eu vou ter 3 elevado a menos 1 terço. Expoente negativo inverte a base. 1 terço elevado a 1 terço. Isso é raiz cúbica, não é isso? Raiz cúbica de 1 terço. Aí o que nós vamos ter aqui? Olha? Nós vamos ter aqui 1 sobre raiz cúbica de 3. Aqui muito cuidado na hora de racionalização. Porque essa racionalização aqui não é aquela comum que você só multiplica por raiz de 3. Porque senão não elimina o radical. Você tem que multiplicar por raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3, se eu multipliquei embaixo por raiz de 3 ao quadrado, raiz cúbica de 3 ao quadrado, eu tenho que multiplicar em cima por raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aqui embaixo vai cancelar as raízes, porque somando os expoentes, olha, vai ficar 3 ao cubo, raiz cúbica de 3 ao cubo, você cancela a raiz. Então eu vou ter aqui raiz cúbica de 9, né, porque é 3 ao quadrado, dividido por 3. Vamos ver se é esse o resultado. É esse o resultado, raiz cúbica de 9 sobre 3, resposta correta, letra D. Essa foi a primeira questão. Então, pessoal, vamos para a questão de número 2. Ela diz assim: considere uma função f de x crescente positiva e definida no intervalo de 0 a 1. A soma parcial inferior de ordem n de f de x, representada por Sn de f, é definida por... Nós temos aqui Sn de f é igual a 1 sobre n, entre colchete f de 0, mais f de 1 sobre n, mais f de 2 sobre n, assim sucessivamente até f de n menos 1 sobre n. Ele diz assim: essa soma é uma aproximação para o valor da área de uma região do plano cartesiano, que se situa do gráfico f de x acima do eixo x, e entre as retas de equações x igual a 0 e x igual a 1. Então, toda a região abaixo do gráfico 2 elevado a x, não é isso? Podemos observar aqui. Na interpretação geométrica de S10 de f para a função f de x igual a 2 elevado a x, é a área da região sombreada representada nessa figura. Beleza. Aí o que acontece? Seguindo então, ele fala: considerando essas informações, demonstre que a soma parcial inferior de ordem n na função 2 elevado a x é expressa também por S de n igual a 1 mais r ao quadrado, mais r ao cubo, mais r elevado a n menos 1 sobre n. Determina o valor de r. Bom, pessoal, aqui nessa questão, vamos partir do seguinte, vamos partir da S de n de f. Então, a S, porque nós queremos chegar até aqui, olha. Queremos fazer a demonstração e chegar até aqui. Então, nós temos que a S de n de f é igual a 1 sobre n vezes f de 0 mais f de 1 sobre n mais f de 2 sobre n, assim sucessivamente, até chegarmos a f de n menos 1 sobre n. Mas aí, quem seria essa f, né? Nós temos aqui a f de x. A f de x aqui nesse caso seria f de x igual a 2 elevado a x. Então, substituindo aqui, o que nós teríamos? Nós teríamos que a nossa S de n de f seria igual a 1 sobre n, abre colchete, f de 0 seria 2 elevado a 0. f de 1 sobre n seria 2 elevado a 1 sobre n. Então, aqui seria 2 elevado a 2 sobre n, assim sucessivamente, até chegarmos a 2 elevado a n menos 1 sobre n. O que nós percebemos aqui na elaboração? Que, olha, alguns expoentes, como esse daqui, eu posso fazer aparecer esse termo aqui, olha. Nesse termo 2 elevado a 2 sobre n,
dá para a gente aparecer esse termo no expoente aqui. Então vamos fazer isso. Então o que eu tenho? Eu tenho S de N de F é igual a 1 sobre N vezes 2 elevado a 0 mais. Aqui eu já tenho 2 elevado a 1 sobre N. Será que eu consigo fazer esse termo aparecer aqui? Consigo. Se eu colocar 2 elevado a 1 sobre N entre parênteses e elevar esse termo ao quadrado, é a mesma coisa que eu estou escrevendo de cima. Se fosse o próximo termo, seria 2 elevado a 1 sobre N elevado ao cubo, assim sucessivamente, até o último termo. O último termo, colocando 2 sobre 1 sobre N em evidência, o que ficaria de fora seria N menos 1. O que nós concluímos aqui? Olha só, que além disso, o N, 1 sobre N pode multiplicar todos os termos. Então eu vou ter que S de N de F igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 sobre N mais 2 elevado a 1 sobre N ao quadrado mais 2 elevado a 1 sobre N ao cubo. Isso até o termo 2 elevado a 1 sobre N elevado a N menos 1. Nós podemos aqui colocar o nosso denominador, tudo isso sobre N. Agora, pessoal, se nós chamarmos, aqui nesse caso, chamarmos de R 2 elevado a 1 sobre N, vejamos como isso aqui vai ficar reescrito. Então, nós fazendo essa chamada, olha só o que nós vamos ter. Nós vamos ter S de N de F igual a 2 elevado a 0 é 1. Olha só, nós chamamos 2 elevado a 1 sobre N de R, então isso aqui vai ficar R. Mais, olha só, aqui o próximo termo vai ficar R ao quadrado, o próximo vai ficar R ao cubo, assim até o último termo, que vai ficar R elevado a N menos 1. Tudo isso daqui, vamos fazer um traço mais decente. Então, tudo isso daqui vai estar sobre N, justamente o que ele pediu no enunciado. Então, vejamos, saímos do que foi dado no problema e chegamos até onde ele queria. Então, isso aqui é como queríamos demonstrar. Ele pediu quem é R, a partícula R é 2 elevado a 1 sobre N. Bom, pessoal, então vamos agora para a letra B. Na letra B ele fala assim, utilizando a aproximação de 2 igual a 1,007 elevado a 100, calcule a soma parcial inferior de ordem 100 da função f de x igual a 2 elevado a x e escreva o resultado com aproximação de duas casas decimais. Vamos pegar aqui o início, quando ele define. Então, olha só, quando era ordem 10, o denominador era 10. Então, ordem 100, então o denominador vai ser 100. Então, escrevendo isso aqui, olha, então vai ser S de 100 de F vai ser igual a 1 sobre 100 vezes F de 0 mais o próximo seria F de 1 sobre 100, o próximo F de 2 sobre 100, o próximo seria F de 3 sobre 100, assim infinitamente, até, olha, o último seria F, olha, quando a gente olha o último termo, é N menos 1 no numerador, então 99, e 100 no denominador. Então, nós estamos diante dessa expressão. Vamos substituir na F, olha que é 2 elevado a x. Então, S de 100 na função F, olha, vai ser 1 sobre 100, vezes, olha, 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1 sobre 100, mais 2 elevado a 2 sobre 100, mais 2 elevado a 3 sobre 100, assim, olha, até o final, que vai ser 2 elevado a 99 sobre 100. A gente pode observar aqui, pessoal, que agora 1 sobre 100 pode multiplicar todo mundo. Então, eu vou ter N de 100 de F igual a 2 elevado a 0
mais 2 elevado a 1 sobre 100, mais 2 elevado a 2 sobre 100, mais 2 elevado a 3 sobre 100, isso até 2 elevado a 99 sobre 100. Tudo isso vai estar sobre o denominador 100. Olha só, essa soma aqui é muito grande, são muitos termos, são 100 termos, mas me parece que nós podemos analisar isso aqui como se fosse uma PG. Olha só que PG, o primeiro termo é o termo 1, o segundo termo é o termo 2 elevado a 1 sobre 100. O segundo termo é o termo 2 elevado a 2 sobre 100. Então, e assim sucessivamente, olha, o terceiro termo seria esse, o quarto termo seria 2 elevado a 3 sobre 100. Até o termo 2 elevado a 99 sobre 100. Professor, mas quem seria a razão? A razão, analogia com outro exercício, seria o próprio 2 elevado a 1 sobre 100. Essa é a razão. Dá para confirmarmos, porque se do segundo para o terceiro termo, se multiplicarmos por 2 elevado a 1 sobre 100, nós chegamos no terceiro termo. Do terceiro para o quarto, a mesma coisa. Olha, multiplicamos por 2 elevado a 1 sobre 100, chegamos no quarto termo. Então, o que ele está fazendo nesse numerador? Ele está somando termos de uma PG. Então, está somando termos de uma PG finita, né? Porque tem o primeiro termo e tem o último termo. E são 100 termos no total. Então, dá para verificarmos que são 100 termos. A pessoa, mas aqui é 99. Sim, mas começa no 2 elevado a 0. De 0 a 99 são 100 termos. Aí a fórmula é Sn igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, tudo isso sobre Q menos 1. Essa aqui é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Agora, olha, verificamos que o A1 vale 1, a razão 2 elevado a 1 sobre 100, o N é 100, porque vamos somar 100 termos. Então, o que nós vamos ter aqui? Olha, a soma de 100 termos vai ser o A1, que é 1, vezes aqui eu vou colocar entre colchete, olha, porque aqui é 2 elevado a 1 sobre 100, e isso também vai estar elevado a N, que é 100. Tudo isso menos 1, sobre a razão 2 elevado a 1 sobre 100, menos 1. Aí o que nós podemos observar aqui, olha, no numerador? Podemos observar o seguinte, que aqui vai ser potência de potência, esse termo vai cancelar com esse. Então, nós vamos ter aqui a soma dos 100 termos igual 1 vezes qualquer coisa vai ser qualquer coisa, né? Então, vai ser 2 menos 1 no numerador. Já no denominador vai ficar, olha só, pelo enunciado, ele diz que a gente pode aproximar 2 a algum valor. Vamos observar lá. Ele fala que podemos aproximar a 1,007 elevado a 100. Então, eu vou substituir aqui o 2, eu vou substituir por 1,007 elevado a 100. Então, vai ficar 1,007 elevado a 100, mas ainda isso tudo está elevado a 1 sobre 100, menos 1. Aqui, da mesma maneira, o que nós podemos verificar? Que esse 100, quando multiplicar com esse 1 sobre 100 na potência com potência, eles vão se cancelar. Então, nós vamos ter aqui a soma dos 100 termos, olha, 2 menos 1, 1. Aqui embaixo vai ficar 1,007 menos 1. Ou seja, a soma dos 100 termos aqui vai ser 1 sobre 0,007. Essa conta dá um resultado aproximado de 142,85. Pronto, já descobrimos a soma. Vamos então agora resolver aqui. Olha. Então, a soma dos 100 termos de F vai ficar igual, olha, a parte de cima, nós já chegamos à conclusão que é 142,85. Tudo isso dividido por 100. A soma dos 100 termos de F. Então, olha, 142,85 dividido por 100 vai dar 1,4285, né? Então, a gente pode aproximar como é 85, vamos aproximar isso a 1,43. Então, essa é a resposta da letra B.